Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser uma dica de uma boa minissérie que é da Netflix que se chama A Falta Que Você Me Faz. Eu vou falar sobre a história, eu vou falar os spoilers, mas eu vou avisar antes para vocês não terminarem de ver, para quem não viu ainda, e também eu vou falar sobre a minha opinião, o que eu achei e enfim. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo, se vocês já viram essa minissérie, se não gostaram ou não, assim a gente vai conversando e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. A série que se chama A Falta Que Você Me Faz tem na Netflix, tem 8 episódios e a história é muito boa. Para quem gosta de série policial, um pouquinho de suspense, é muito bom, vocês vão gostar muito. Tem várias reviravoltas, tensões, segredos que vêm à tona, que a Kate, ela é inspetora na delegacia. Então tem vários casos que vai um atravessando o outro para ela poder entender cada situação. Ainda mais que o pai dela, ele foi falecido já faz alguns meses atrás, e ela tenta lidar com essa situação. Ela tenta entender o porquê e também o motivo disso ter acontecido com ele. Porque sim, temos o real motivo para o pai dela ter falecido e ela vai atrás disso. Mas depois acontece outras coisas da vida dela também, não só o caso do pai dela, mas o sumiço do atual namorado dela, que depois virou ex, e também tem outro caso de um outro cara que foi dado também como desaparecido, ou seja, misturou tudo isso na vida dela e ela tenta lidar com tudo isso. E é muito difícil para ela, por quê? O pai faleceu. Então pensa, como que vocês iam se sentir se vocês estivessem no lugar da Kate? Não ia ser fácil lidar com todos esses casos, ainda mais que o pai morreu. É muito difícil. Então vamos ao primeiro ponto, o Josh. O namorado dela, que na época eles eram muito bem, eles tinham a casa deles, que iam se mudar, eles viviam super bem. E ela acabou encontrando com o Josh através de um aplicativo, Encontro de Sound, alguma coisa assim, o nome que é do aplicativo. Então, por exemplo, você tá lá escolhendo, ele dá um match. E se você quiser mandar mensagem, ele faz um barulhinho tipo de som de música. Agora, se você não quer essa pessoa, você silencia essa pessoa e você passa a vez. Então é assim que funciona. E ela acabou dando match com ele, foi tudo bem, mas depois de um tempo ele sumiu do mapa. Ela quer entender isso, do porquê que ele fez isso. E também a verdade por trás dele, do real motivo disso acontecer com ela. Depois disso, com o desaparecimento do Josh, ela recebeu um caso de um cara, o Rich. Ele foi dado também como desaparecido. Ele usou o mesmo aplicativo para conhecer uma garota pelo aplicativo de Epic Sound. Ele se encontrou com a moça, foi tudo bem, mas a moça, ela sumiu também e ela vai atrás dela e atrás desse cara. Porque esse cara, ela associou ele com essa moça. Então ela tentou desvendar isso. Ainda mais que ela tá tentando lidar com o falecimento do pai e também o namorado. Muito difícil. Então ela foi atrás para tentar desvendar esse caso também, com tudo acontecendo na vida dela. E passou isso, depois ela passou a conhecer um outro garoto que simplesmente foi atrás dela na delegacia, que queria falar com ela. Então ele falou que tá tentando procurar a mãe dele, porque ele falou assim: ela sempre liga para ele todos os dias. E nisso ele falou isso para ela, para Kate, o sumiço dela, o porquê que isso aconteceu na vida dele, porque ele achou muito estranho ela não dar nem sinal de vida para o filho. Então a Kate vai atrás dela também, e aí agora temos um spoiler. Então se você não viu até aqui, você para, depois você volta para entender todo o contexto da história. Essa moça que é dada de forma desaparecida também se chama Vanessa, que por incrível que pareça, essa moça se encontrou com o Rich, que também tá em forma de desaparecido. Aí é que tá. O que tá acontecendo?
Então vocês devem estar me perguntando, mas o que a Vanessa tem a ver? Tudo a ver. Eu vou contando aos poucos e vocês vão me acompanhando para poder entender. E que a Vanessa, por incrível que pareça, ela também usou esse aplicativo para poder conhecer o Rich. Então foi aí que eles se conheceram e depois que ela foi dada como desaparecida e ele também. E a Kate vai atrás tanto para saber de ambos lados, tanto dele e dela também. E o garoto, que é o filho da Vanessa, vai atrás. Mas conforme que ele vai tentando desvendar esse mistério, uma das amigas da Kate interrompe. Por quê? Porque ela sabe de alguma coisa, ela tem esse segredo que não falou para Kate e nem para o garoto. Tanto que ela tem o segredo do pai dela, que também não falou para ela. E também por conta do Josh. Olha quanta mentira atrás de outra mentira. Então, foi aí que depois que essas duas amigas da Kate passaram a contar a verdade sobre o Josh, que a outra viu ele, tentou conversar com ele, mas que não conseguiu, e a outra amiga dela, ela chegou a conversar com o pai dela, que ela mora sozinha, e ela soube do segredo do pai dela. Ele tem um caso com uma outra pessoa, um cara, e ele dizia que ama a família dela. Ok, até aí tudo bem. Então ele foi atrás dessa amiga dela para poder impedir que ela falasse a verdade para a filha dele depois. E nesse caminho andar aconteceu uma coisa horrível. Ele estava muito nervoso e o Josh foi lá por um acaso, acabou vendo ele e agora vai ter um outro spoiler. O Josh, ele tentou se defender do pai da Kate. Então, na maior boa intenção dele, e também foi em legítima defesa, porque o cara tava muito nervoso, quase espancou o Josh, bateu, o rosto ficou inchado do Josh porque ele bateu no Josh. Em legítima defesa, o Josh matou o pai da Kate. E enfim, só depois que acharam a digital da arma, no qual foi usada para matar o pai da Kate. E quem sabe disso sem ser ele? Essa amiga dela, o Stalker, que é o chefe lá da delegacia, que é o chefe dela, e aí formou grandes segredos atrás de outros segredos. E que aí foi revelado o porquê disso e como aconteceu também. Mas também tem um outro fato que não é em relação a isso. Eu vou fazer um outro ponto. O fazendeiro, um cara estranho, tudo sério, elegante, socialzão, e tem outras pessoas também que estão em jogo em relação com esse aplicativo de pessoas que vão dando de encontro com as outras. Temos um outro spoiler. A Vanessa, que é a mãe do garoto, ela tá lá presa nos estábulos de cavalo. Só que não tem cavalo lá. O que tem lá são outras vítimas, outras mulheres. E lá também tem outras pessoas, que são homens, que eles criam fakes para poder ir atrás das outras vítimas, para pegar dinheiro delas e sumir com os corpos. Então é isso que acontece. E é lá que a Vanessa tá. E a Kate vai até lá e descobre que ela tá viva, felizmente, graças a Deus. Ela vai atrás, tenta matar o cara e a Vanessa tenta fugir de lá também com outras pessoas junto, com outras mulheres. Não é pessoas que são homens junto, são só mulheres. Ironia, né? Então, ela vai atrás, ajuda as outras mulheres também, vai na casa, tenta telefonar com o filho, fala com o filho e ao mesmo tempo o filho é sequestrado por esses caras desse fazendeiro. E ele chega nessa casa, ele é preso por esses caras de lá também. Então, é tensão atrás de tensão, eles tentam fugir, se salvar e a Kate chega com uma das amigas dela, que ela também ajuda a Kate em relação a isso, porque ela é... eu esqueci o cargo que ela tem lá, mas ela é daquele tipo de pessoa que fica na delegacia, que tira várias fotos e consegue fingir bem ser quem ela é para poder pegar a verdade delas. Eu esqueci o nome disso. Então ela faz isso, ela ajuda a Kate, vai atrás dela junto com esse fazendeiro lá naquela fazenda, nesses estábulos que a Vanessa tá, junto com as outras vítimas. E aí acontece o seguinte,
Ela é salva, a Vanessa salva, felizmente, graças a Deus também, porque eu pensei, caramba, ela vai morrer, o cara vai matar ela, já era. Não, ela é salva. E eu fiquei assim, aliviada, meu Deus do céu. E depois de muito tempo, eu vou falar um outro ponto, que eu achei muito eletrizante e ao mesmo tempo quase que um alívio. Por quê? A Kate finalmente encontrou com o Josh, porque nas tentativas não era ele. Era aquelas outras pessoas que estavam na fazenda do cara, fingindo que eram outras pessoas para poder fazer o golpe. Então ele contou, não, eu não estava falando com você, não era eu. Então ela sacou tudo depois que viu todos aqueles computadores cheios de perfis de mulheres. Aí ela sacou na hora. Dito e feito. Ela descobriu que não era ele mesmo e que finalmente conversaram, ficou tudo bem, até ela descobrir a verdade dele, que ele matou o pai dela por acidente, em legítima defesa. E aí o final é isso, eles se encontram, eles conversam sobre isso, o que ele fez com o pai dela, com as amigas também que teve em relação a isso, uma forte ligação, e contou. E a mãe dela também, a mãe dela sempre soube e nunca falou nada pra ela também. Tenso. E os dois choraram assim na cama, um do lado do outro, ela tentando pegar a mão dele e entender o lado dele. Foi a legítima defesa. Imagine se ele fosse ser morto pelo pai dela, ia ser muito pior. Como que ia ser? Então é por isso que todo mundo ficou sabendo e que ninguém podia saber a verdade do pai dela. Por quê? Ele trabalhou com outro cara que era um traficante, ele tentou sair, o cara não deixava ele sair. E também do caso dele com outro rapaz, que é o Parker, que a Kate foi atrás dele para conversar com ele e entender também o lado dele. E ele falando que o pai dela ama ela, a família, mas que ele também gostava dele. Várias mentiras. Isso acabou envolvendo mentiras atrás de mentiras, segredos. Então é por isso que acabou acontecendo tudo isso. Eu fiquei chocada com as reviravoltas que foram acontecendo. Eu fiquei assim, meu Deus. Pois é. É uma boa história. Eu gostei dessa minissérie. Agora eu vou dar a minha análise final. Eu gostei muito dessa minissérie. Ela é curtinha. Eu achei justo ter só 8 episódios. Eu achei muito bom. E também esclareou todos os fatos, as verdades foram aparecendo, as pessoas reais, cada cena com os personagens que foram acontecendo. Assim, eu fiquei com muito ranço daquele homem da fazenda, que ódio que eu fiquei dele, meu Deus do céu. Ah, se fazendo de santinho, que tá fazendo a coisa certa, o bom moço e o cachorro junto. Pra que usar o cachorro junto pra ameaçar as pessoas? Eu não gosto de ver minissérie que tem animais. Eu não gosto. Mas eu fiquei rezando pra que ele não fizesse nada com o cachorro. Graças a Deus não aconteceu nada. Porque se fizesse eu ia ficar chorando por uma semana. Eu sou assim. Mas em relação a tudo o que aconteceu, eu gostei de cada detalhe, de cada ator, de cada atriz. E eles não prometeram nada, mas entregaram tudo. E é disso que é uma boa série. Então, se vocês estão à procura de uma boa minissérie policial e um pouco de mistério e suspense, é esse que vocês vão amar. E depois vocês me contam o que vocês acharam. Ou se não gostaram também, tá tudo bem, a gente vai conversando, debatendo. Então é isso, o vídeo acaba por aqui, espero muito que vocês tenham gostado dessa minha análise sobre a minissérie, sobre a história, o que eu achei também, e essa dica, porque nada mais é como que eu falo a história, os spoilers, não deixa de ser uma dica de uma boa minissérie também. Então é isso, agora eu vou finalizar o vídeo, até o próximo conteúdo.